A modéstia de Eisenhower em suas decorações e uniformes e na exibição de honras militares pode ser entendida através de vários fatores históricos, ideológicos e pessoais interconectados, enraizados nos exemplos de Ulysses S. Grant e George Washington. Grant, um reverenciado líder militar e presidente, exemplificou um estilo de liderança que rejeitava a ostentação. Durante seu encontro com Otto von Bismarck em 1878, ele apareceu deliberadamente em traje civil e sem comitiva, surpreendendo os prussianos, que estavam acostumados com líderes militares europeus, exibindo posição e poder através de uniformes e medalhas. A modéstia de Grant refletia sua crença de que a verdadeira liderança deriva do caráter e do serviço, não de símbolos externos de autoridade. Subordinação à autoridade civil. Grant, como Eisenhower mais tarde, acreditava que os militares deveriam permanecer subordinados ao controle civil e à governança constitucional. Ao minimizar as demonstrações de posição militar, ambos os homens enfatizaram seus papéis como servos do Estado, em vez de figuras autônomas. Isto contrastava com figuras como Napoleão, que Grant e Eisenhower rejeitaram explicitamente como modelos. Washington estabeleceu um precedente fundamental para a liderança americana. Após a Guerra Revolucionária, ele renunciou voluntariamente à sua comissão militar e retornou à vida civil, rejeitando oportunidades de tomar o poder. A sua modéstia e compromisso com os princípios republicanos tornaram-se um modelo para futuros líderes. Rejeição das tendências monárquicas ou imperiais. Ao seguir Washington, Eisenhower e Grant evitaram as armadilhas da liderança autocrática. Sua contenção na exibição de medalhas e insígnias simbolizava sua rejeição ao engrandecimento pessoal, reforçando as normas democráticas onde a autoridade flui do povo, não a glória individual. Eisenhower priorizou o trabalho em equipe e compartilhou o crédito com os subordinados, acreditando que o sucesso dependia do esforço coletivo. Sua modéstia nas decorações espelhava essa crença, enquanto ele procurava elevar o papel da instituição, os militares ou o governo, sobre a realização individual. Equilíbrio civil-militar. Como líder em tempo de guerra e mais tarde presidente, Eisenhower compreendeu os perigos do militarismo. Sua aparência discreta reforçou o princípio de que os líderes militares servem os líderes civis da nação, não o contrário. Isto foi especialmente importante após a Segunda Guerra Mundial, quando figuras como o estilo mais extravagante de Douglas MacArthur contrastaram com a abordagem contida de Eisenhower. Liderança democrática para estabilidade ***. Ao modelar a humildade, Eisenhower ajudou a garantir que os líderes militares não se tornassem símbolos de poder desenfreado. Isto fortaleceu as instituições democráticas, pois impediu que os militares procurassem autonomia ou se tornassem uma ferramenta de ambição pessoal. Tradição militar americana. Ao contrário dos militares europeus, que muitas vezes enfatizavam a posição e a cerimônia, a tradição militar dos Estados Unidos, moldada por Washington e Grant, priorizava o mérito, o profissionalismo e o serviço em detrimento do prestígio pessoal. A modéstia de Eisenhower sustentou esse ethos. Percepção global. Líderes como Grant e Eisenhower procuraram projetar uma imagem de contenção e valores democráticos no exterior. Em uma era de tensões da Guerra Fria, o estilo de liderança de Eisenhower contrastava com regimes autoritários, reforçando a imagem da América como uma república onde o poder é compartilhado e responsável. A adesão de Eisenhower a essa tradição estabeleceu um padrão para futuros líderes, garantindo que o poder militar e político permanecesse enraizado no serviço à Constituição e ao povo. Ao evitar a glorificação pessoal, ele e seus antecessores ajudaram a preservar o delicado equilíbrio entre o controle civil e a eficácia militar, tornando as instituições democráticas mais duráveis e resilientes. Em essência, a modéstia de Eisenhower não era apenas uma peculiaridade pessoal, mas uma continuação deliberada de uma linhagem de liderança que priorizava os princípios democráticos, a humildade e a integridade institucional em detrimento da aclamação individual. Este legado continua a ser uma pedra angular da liderança eficaz nas sociedades democráticas. Modéstia e da submissão civil na liderança militar, com ênfase em Eisenhower, Grant, Washington e seus legados contemporâneos. 1. O legado de Eisenhower na era digital e globalizada, desafios modernos.
Eisenhower's modéstia não é apenas uma anedota histórica, mas um princípio que ganha novas camadas de significado em um mundo globalizado, polarizado e marcado por desafios como a desinformação e a militarização do discurso político. A pressão por visibilidade versus submissão civil. Hoje, líderes militares enfrentam uma tensão entre a necessidade de comunicar eficazmente com o público, através de mídias sociais, entrevistas e redes de influência, e a obrigação de evitar a personalização de poder. Exemplo contemporâneo: o general Mark Milley, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, enfrentou críticas por sua postura modesta demais durante a crise do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Sua decisão de não se posicionar publicamente contra o presidente Trump, seguindo o princípio de neutralidade política, gerou debate sobre o papel do militar na democracia. Contraste com antecessores: enquanto Eisenhower evitava selfies ou poses heroicas, líderes como o general James Mattis, ex-secretário de Defesa, usaram discursos públicos para reforçar valores republicanos, mas sempre subordinados à autoridade civil. A influência de Grant e Washington na formação de líderes modernos. Estudos recentes destacam que academias militares, como a West Point, incluem no currículo análises da liderança de Washington e Grant, enfatizando a importância de liderança sem glória, leadership without glory, onde o foco está no bem comum, não no indivíduo. O papel do militar como guardião da Constituição, não como arquiteto de políticas. 2. A crise da confiança institucional e o papel da modéstia. Na era da desconfiança em instituições, a modéstia de líderes militares torna-se um ativo para reconstruir a legitimidade. O caso da Ucrânia: liderança modesta versus autoritarismo. Volodymyr Zelensky, embora não seja militar, Zelensky, ex-humorista, rejeita o estereótipo de líder carismático e militarista. Sua comunicação direta e humilde, como vídeos caseiros, contrasta com o estilo autoritário de Putin, que usa símbolos militares e discursos messiânicos. Contraste com Putin: o líder russo, ao exibir ostensivamente medalhas e uniformes, reforça um modelo de liderança personalista, oposto à tradição de Eisenhower. A América Latina: exemplos e desafios. Na região, líderes militares que tentam seguir a tradição de submissão civil enfrentam pressões. Brasil, 2022. O Exército evitou posicionamentos políticos públicos durante a crise pós-eleitoral. Seguindo o princípio de neutralidade, mais setores da sociedade questionaram sua modéstia diante do autoritarismo. Chile: o Exército, após a ditadura, adotou uma postura de baixa visibilidade, priorizando a integração à sociedade civil, um movimento alinhado ao legado de Eisenhower. Não todos veem a modéstia como vantagem. Análises recentes apontam a visibilidade zero como risco. Críticos argumentam: líderes militares que evitam a mídia podem parecer distantes ou desatualizados. No contexto de desinformação, a ausência de voz pode ser interpretada como falta de liderança. Exemplo: após a retirada do Afeganistão, 2021, generais americanos foram criticados por não defender publicamente a estratégia, mesmo que subordinados às decisões civis. A pressão por líderes carismáticos em democracias fracas, como a Turquia. O presidente Erdogan elevou seu poder usando um discurso militarista e uma narrativa de liderança pessoal, contrastando com a tradição de modéstia. Estudo da Carnegie Endowment 2023 mostra que líderes militares com estilo pessoal, como o general Qasem Soleimani, do Irã, atraem seguidores, mas enfraquecem instituições. 4. A evolução da barreira elevada de Eisenhower, desafios atuais. O princípio de submissão civil enfrenta novos testes em um mundo de guerras híbridas, tecnologia de informação e polarização. O general Valery Zaluzhin, comandante ucraniano, evita a ostentação, mas sua colaboração direta com aliados ocidentais reforçou a percepção de que militares podem atuar como intermediários sem buscar glória pessoal. Paralelo com Eisenhower, como ele coordenou aliados na Segunda Guerra, Zaluzhin mantém uma postura unificadora, evitando rivalidades. A tecnologia e a transparência. Modéstia digital.
líderes como o general Kenneth Mackenzie, atual chefe do Estado-Maior, usam redes sociais para esclarecer estratégias, mas sem exibir medalhas ou poses militares. Riscos: hackers podem manipular comunicações militares, exigindo que líderes equilibrem transparência e segurança. 5. O futuro da liderança militar na democracia. Lições de Eisenhower. Para manter instituições resilientes, 3 elementos são essenciais: a educação contínua em valores republicanos. A Academia Militar de West Point lançou em 2023 um programa obrigatório sobre liderança na era da desinformação, incluindo estudos de Eisenhower e Grant. Objetivo: ensinar que modéstia não é fraqueza, mas uma estratégia para preservar a credibilidade. B. A importância do silêncio estratégico. Líderes como o general Charles K. Brown Jr., comandante das Forças Aéreas, evitam comentários políticos, mesmo sob pressão, seguindo o princípio de que militares não devem ser estrelas de reality shows. C. A globalização da tradição. Alemanha. O exército alemão, Bundeswehr, adotou em 2022 protocolos para evitar a personalização de líderes, inspirados na tradição norte-americana de modéstia. África. Na Costa do Marfim, oficiais participam de workshops para evitar que as forças armadas se politizem, seguindo modelos como o de Eisenhower. A modéstia de Eisenhower, Grant e Washington não é apenas um relicto do passado, mas um pilar para evitar 2 extremos. 1. O autoritarismo, como em regimes onde militares buscam poder pessoal. 2. O obscurantismo, quando líderes se isolam, perdendo conexão com a sociedade. Em uma era de crises globais, a tradição de submissão civil permite que militares sejam instrumentos do povo, não donos do poder. Como destacou o historiador Andrew J. Bacevich em The Age of Illusions, 2022, a verdadeira força de uma democracia está em líderes que sabem quando calar e quando agir, sem jamais se tornarem ídolos. Eisenhower, ao rejeitar medalhas, legou mais do que um estilo de vestir, um lembrete de que, em democracias, a glória pertence ao sistema, não a um indivíduo. Isso continua sendo a melhor proteção contra a corrosão das instituições.